Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 68º episódio do podcast, que tem como tema como as organizações impactam seus colaboradores e a sociedade através de práticas sustentáveis. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês We, Environment, S, Social e o G, Governance. Mas aqui nós vamos falar em português, o ambiental, o social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. O Daniel Marques Perigo, gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Fleury. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. E o Everton Tumilheiro, coordenador ISD do CEJAM, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. Sejam Obrigado. muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui conosco. E antes da gente passar um pouco as questões, a gente fazer esse nosso diálogo, eu só queria contextualizar, até para envolver todo o nosso público e nossa audiência. Nós estamos num momento absolutamente especial para o planeta e para a vida na Terra e para os cidadãos que nele habitam. Mais do que nunca, o tema sustentabilidade saiu das agendas do dia a dia para entrar um pouquinho no contexto dos diálogos interpessoais, dos diálogos com os cidadãos, abrindo mais essa temática, não só no ambiente empresarial, como também na visão pública, na visão da sociedade, mesmo porque a gente vive um momento de impacto. Esses impactos se dão à luz de uma evidência, que são os eventos extremos climáticos.
Para quem não é de São Paulo, vale a pena uma observação no que aconteceu ontem, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Uma coisa incrível no interior de São Paulo, ventos de 100, 120 quilômetros, não sei se alguém viu isso na televisão, mas uma ambulância que estava na estrada em Bauru foi jogada fora, ela virou 3 vezes, as pessoas que estavam dentro da ambulância ficaram, sofreram vários ferimentos por conta do vento. Tempestade total em São Paulo, centenas de árvores caíram. Então, nós estamos vivendo momentos que as pessoas observam que alguma coisa clara está mudando. E nós temos que correr. As empresas fazendo a sua parte, mas muito nós temos que rapidamente tentar fazer talvez a lição de casa mais preciosa de cada cidadão do mundo: emitir menos carbono. Perfeito. E para isso nós precisamos mudar comportamento e atitude. Não tem outra saída. E que eu costumo dizer: mudar atitude e comportamento e simultaneamente plantar árvores. Como nunca plantar árvores, para que a gente possa tentar repor um pouquinho do que já foi destruído, mas ao mesmo tempo dar condições para que menos carbono e gases de efeito estufa sejam emitidos e cada vez mais a gente tente imaginar o quanto as próximas gerações terão direito e condições de permanecer na nossa nave-mãe, a Terra, por um longo período de tempo. Portanto, nós estamos num momento delicado. E para nós brasileiros, a COP30, sendo daqui a pouco, daqui 60 dias, 70 dias no Brasil, nos coloca também numa dimensão de muito mais responsabilidade. Então, diante desse quadro, a gente quer ouvir um pouquinho vocês, as experiências que cada um de vocês tem, pessoal, e nas empresas que vocês e nas organizações que vocês atuam, para que a gente possa passar para o nosso público essas condições e, ao mesmo tempo, chamar cada vez mais atenção para que cada um se aproprie cada vez mais desse conceito. Ok? Perfeito. Então, vamos lá, Daniel. Vou começar com você. Fale para a nossa audiência como foi sua jornada profissional até chegar a gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Fleury. Muito obrigado pela presença, viu, Daniel? Obrigado você, Livre, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast e falar um pouquinho sobre mim e sobre a experiência do Grupo Fleury. Muito legal. Bom, eu tenho formação na área de saúde, eu sou farmacêutico bioquímico, né? E durante a minha trajetória, comecei no Grupo Fleury já há bastante tempo, tenho mais de 20 anos de casa, comecei na área técnica, né, fazendo exames. E no momento em que eu estava ali na empresa, a gente começou um processo de certificação pela qualidade, pela ISO 9001, e eu comecei a me interessar pela certificação da qualidade. Fui fazer uma pós em gestão de qualidade, gostei do tema e fui convidado para trabalhar na área de qualidade do Grupo Fleury e migrei da área técnica para a área de qualidade, que depois virou qualidade e meio ambiente, porque a gente começou a buscar a certificação ISO 14001, que foi a certificação ambiental. E foi por meio da perninha ambiental do E que eu comecei a me envolver mais com as questões de sustentabilidade. Isso foi em 2002, depois de um tempo, a área de qualidade e meio ambiente, da qual na época eu já era responsável, assumiu a área social do grupo, né? Então os programas sociais, e a gente começou a fazer a integração entre qualidade, meio ambiente e as questões sociais. E nós trabalhamos nesse modelo até 2009. Em 2009, nós unificamos a área com um novo nome, sustentabilidade. Porque a gente já vinha desafiando a empresa, mostrando que trabalhar com sustentabilidade era algo mais amplo do que trabalhar só com algumas questões ambientais e sociais. A gente precisava trabalhar governança, mudanças climáticas, diversidade, etc. E a empresa aceitou esse desafio e criou a área de sustentabilidade em 2009. E desde então a gente vem trabalhando toda essa jornada de desenvolvimento e amadurecimento da companhia em relação às temáticas
de ESG. Né? A gente desenvolveu, durante 4 anos, de 2010 a 2013, um projeto que a gente chamou de Projeto Estratégico de Sustentabilidade, com um apoio muito grande da diretoria executiva do grupo, e esse projeto criou a base para que, a partir daí, a gente pudesse, então, evoluir e desenvolver mais questões ao longo do tema. Né? Então, a sustentabilidade me acompanhou sempre ali na minha jornada profissional no grupo, embora eu também, nesse meio tempo, fui responsável por outras áreas. Então, eu já fui responsável por assuntos regulatórios, por governança, privacidade, gestão de riscos, saúde e segurança do trabalho, mas a sustentabilidade me acompanhou desde o início e é uma grande paixão aqui profissional. Muito legal. Muito bom, Daniel. Bacana essa tua jornada profissional. Everton, se apresente agora para o nosso público e conte-nos sua trajetória profissional até chegar a coordenador ISG da CEJAM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. E também fala um pouquinho do CEJAM para que as pessoas aqui possam conhecer melhor esta atividade. Claro, Lívio. É um prazer estar aqui nessa mesa. Eu atuo no CEJAM já há 15 anos, no setor saúde, sou biólogo de formação. Então, a minha história com a saúde vem desde a infância, os pais trabalhando na saúde, e não teve jeito, a gente acabou ingressando na saúde também, né? Apesar do biólogo às vezes ser visto como das árvores, dos animais, mas é uma formação bem ampla e logo, então, eu entrei no CEJAM muito na área operacional mesmo, como educador ambiental, num programa específico da cidade de São Paulo, o programa Ambientes Verdes e Saudáveis. Então, eu era agente de promoção ambiental, assumindo ali logo, a partir de uns 5 anos, assumi a gestão desse programa, coordenando, gerenciando, então, essa equipe de educadores ambientais que atuavam muito nas unidades básicas de saúde. É um programa super bacana, que permanece até hoje. E aí o CEJAM, eu fui me vinculando à gestão da qualidade também. Eu acho que a gestão da qualidade foi uma grande porta de entrada para a sustentabilidade, inclusive. A gente pode dialogar um pouco melhor sobre isso também. Fiz a minha pós em gestão da qualidade, em saúde pública, e acabei continuando aí na carreira dentro do CEJAM. O CEJAM é uma organização social de saúde. Então, é uma organização sem fins lucrativos que estabelece parcerias, convênios, contratos de gestão de serviços públicos de saúde. Então, hoje o CEJAM coordena aí mais de 100 unidades e serviços de saúde totalmente 100% SUS, desde a atenção primária, as unidades básicas de saúde, prevenção, promoção, né, de saúde, até a linha passando por emergência, urgência e a linha hospitalar, as maternidades. Então, a gente faz vínculos tanto com as secretarias municipais quanto com as secretarias estaduais de saúde. Em 2020, o CEJAM... 2020 e 2021, estabeleceu um planejamento estratégico para os seus próximos 5 anos, que estamos aí beirando em 2026 esse ciclo, encerrando esse ciclo, e a sustentabilidade foi inevitável, né, dentro do modelo de negócio. O CEJAM sempre teve uma postura, desde os seus fundadores, muito próxima às questões de responsabilidade socioambiental, né? Muito atento a isso, e a sustentabilidade, então, ganhou força nesse planejamento estratégico, o que acaba também, então, contribuindo para que eu possa assumir a responsabilidade ambiental, inicialmente, dentro do Instituto CEJAM, que acaba sendo o órgão que coordena as questões de responsabilidade socioambiental, e mais recentemente, há uns 2 anos, completando agora 2 anos, assumindo a pasta de ESG, que o CEJAM considerou bastante pertinente. Essa tradução que às vezes que a gente pode também dialogar sobre sustentabilidade, ESG, né? Então, assumindo essa pasta especificamente aí, não somente com o olhar ambiental, que acaba sendo um ponto atenuante, né? Como o Lívio já trouxe, é o ponto mais atenuante hoje, emergencial, mas também assumindo as questões sociais e de governança. E, Everton, essas atividades do CEJAM hoje, coordenando vários ativos aí de saúde,
Está só no estado de São Paulo? Está em outras unidades da federação? Qual é a base de atuação de vocês? Hoje o Sejan atua em 18 municípios, né? Boa parte aqui do estado de São Paulo, São Paulo capital, metropolitana, mas também interior, Baixada Santista. Temos aí cerca de 17 municípios no estado de São Paulo, mais a capital do Rio de Janeiro, onde a gente também tem ali hospitais e um centro de emergência também. Bacana, ótimo, muito bom. Daniel, fale-nos agora um pouco mais sobre as atividades da área de sustentabilidade do Grupo Fleury e do próprio grupo. Conta aí um pouco para a gente também como é que é a dimensão do Grupo Fleury. Eu sou cliente, tá? Que bom. Agradeço. Bom, Lívio, o Grupo Fleury, ele está completando quase 100 anos. A gente está com 99 anos, né? Beleza, faremos 100 anos no próximo ano, né, em 2026, né? O grupo ele é composto por um conjunto de marcas, né? Se iniciou como uma empresa de medicina diagnóstica aqui em São Paulo, né? Hoje, medicina diagnóstica é uma das linhas de atuação do grupo. Então, nós temos a medicina diagnóstica nas nossas unidades de atendimento, temos atendimento a outros laboratórios, né? Numa linha B2B, e também temos outras linhas que a gente chama de novos elos, né? Sejam as plataformas de market share, em saúde, cartões de desconto, até a linha de ortopedia, oftalmologia, centro de infusões e fertilidade, né? Hoje o grupo está presente em 14 estados, são mais de 30 marcas, né? Temos cerca de 600 unidades de atendimento, 23 mil colaboradores e mais 5 mil médicos, né? Então crescemos bastante desde a nossa fundação. E a área de sustentabilidade, assim como outras áreas, né, é uma área corporativa. Então, a gente atua de maneira transversal com todas as marcas e o grande objetivo é fazer com que as diretrizes de sustentabilidade elas permeiem o grupo como um todo, né, e de uma maneira mais homogênea possível, porque nós crescemos organicamente, mas também crescemos bastante inorganicamente por meio de fusões e aquisições. Sim. E cada nova aquisição é um desafio do ponto de vista de cultura organizacional e dentro dos aspectos da cultura organizacional, as questões de ESG. Hoje, na área de ESG, de sustentabilidade, a gente trabalha basicamente com os programas de qualidade, então as acreditações e certificações do grupo, então mantivemos esse escopo desde a fundação da área. Trabalhamos com o sistema de gestão ambiental, né, que envolve geração de resíduos, consumo de recursos naturais, mudanças climáticas, né, com a área de social, que atua com os programas sociais e o programa de voluntariado da companhia, e também as ações corporativas do programa de diversidade, equidade e inclusão. E temos uma outra linha que a gente chama de sustentabilidade estratégica, que é a área que define ali a nossa materialidade, as nossas prioridades no plano estratégico ESG, também coordena a nossa participação nos índices e rankings de bolsa, porque estamos em alguns índices nacionais e internacionais, né, porque somos uma empresa de capital aberto e também ali com a linha de direitos humanos. Muito legal. Eu já de público já falo para vocês, agora na quinta-feira próxima, nós vamos fazer o 4º Fórum de Sustentabilidade e o Prêmio Top de Sustentabilidade através das entidades que eu coordeno e presido. Então, vocês já são meus convidados especiais, hein? Para participarem, porque é um grande momento, mesmo porque neste dia, agora, quinta-feira, nós vamos lançar o Movimento pela Sustentabilidade. O Movimento pela Sustentabilidade é uma grande plataforma digital onde empresas, governos, nos mais variados níveis, pessoas vão colocar seus conteúdos, informações sobre sustentabilidade. Nós temos uma super curadoria, artigos, textos, cartilhas, material diverso, tudo que você precisar saber sobre o tema, nós vamos ter uma plataforma especificamente para isso, para a gente trabalhar o pós-COP. Todo mundo está falando da COP. Mas acabou a COP, e os brasileiros sabem muito bem disso, né? Fecha tudo, põe embaixo do braço, esquece e ninguém mais toca no assunto, ou muito poucos. Então, o nosso trabalho será pós-COP.
além de estar nesse período, mas principalmente na sequência, nós vamos fazer vamos trabalhar muito o conteúdo e vamos chamar, já me prontifico a chamar vocês, em nome das instituições que vocês representam, para que a gente possa estar junto nesse grande movimento pela sustentabilidade. Tá? Muito bom. Muito legal, Daniel. O Grupo Fleury realmente tem uma expressão muito bacana e eu quero só dar um testemunho que eu tive que fazer uns exames muito diferenciados. O único laboratório que podia me atender era o Grupo Fleury, era o Laboratório Fleury. E eu fui muito bem atendido. A gente percebe o quanto o treinamento dos funcionários é importante nesse acolhimento numa área de saúde, né? Porque quem vai buscar um laboratório, uma clínica, um hospital, é porque você já está com algum problema. E se você tiver mais problemas ainda, quando você está lá dentro para o acolhimento, aí você se destempera, né? Então, é muito legal. Leva essa mensagem aí para a direção. Obrigado. Tem investimento muito grande, legal, realmente, em treinamento. Espetacular. Capacitação Tudo funcionou. dos funcionários. Tudo direitinho. Everton, se prepare. Sim. Como você já percebe o aumento do interesse em implementação das dimensões ESG no contexto das organizações de saúde, né? Porque você está focado nisso, não só nas tuas unidades, Sim. mas com todos os stakeholders, né, que você dialoga. Perfeito. Qual a sua ideia? A sua opinião? Eu estava até trocando umas figurinhas aqui com o Daniel um pouco antes. De certa forma, a gente percebe ainda um pouco tímido. O setor saúde talvez seja o setor que está mais agora tendo uma atração, apesar de termos já boas referências, né? O próprio Grupo Fleury já vem anteriormente atuando sobre a pauta da sustentabilidade. Só de ouvir aqui a trajetória do Daniel é perceptível isso. Mas de maneira veloz, como talvez a pauta exigiria que fôssemos, o setor saúde realmente ainda parece ser um pouco tímido, né? Eu até recentemente escrevi um artigo e eu falo, né? O setor saúde precisa sair de vilão perdoado para protagonista, sabe? Essa lógica de que nós salvamos, né, vidas, então a gente, a qualquer custo, né, a gente não precisa pensar muita coisa porque a gente já faz um papel social para a sociedade muito importante, né? Então, eu acho que esse senso de que não é a qualquer custo, que por mais que eu faça saúde, eu não posso fazer saúde produzindo doença, né? Eu não posso fazer saúde poluindo o meio ambiente, eu não posso fazer saúde não respeitando as partes interessadas, não entendendo que há níveis de governança a serem respeitados, né? E eu acho que a pandemia veio agressivamente nos demonstrar algumas coisas, né? O quanto o setor saúde precisa se estruturar melhor, frente principalmente às quase inevitáveis, vamos dizer, né? Catástrofes, crises climáticas que estamos aí para infelizmente, ter que superá-las. Eu acho que a pandemia criou esse cenário muito claro e deu uma chacoalhada no setor saúde, né? Então, de 5 anos para cá, o ESG tomou uma proporção muito maior nas organizações de saúde, né? As partes interessadas, né, os stakeholders do sistema, ainda parecem não cobrar tanto. E eu sinto que o setor saúde, ele acabou tomando esse protagonismo ESG muito das suas partes interessadas internas e do seu próprio cliente. Então, a sociedade em si vem cobrando um posicionamento das empresas de maneira geral. E, internamente, os colaboradores, as altas lideranças, eles foram entendendo que aquilo... Se nós não nos prepararmos, a gente está muito em alto risco frente ao que vai acontecer com as mudanças climáticas, né? Então, acredito que as organizações de saúde estão se amadurecendo de maneira até veloz. Os últimos relatórios de sustentabilidade, quando a gente vai acompanhando, amadureceu muito rápido. Em 5 anos, as coisas, as métricas, as metodologias, tudo foi muito rápido nos últimos 5 anos comparado à última década, né? Então, a gente reconhece isso, seja, inclusive, no próprio planejamento civil, é inevitável não assumir a sustentabilidade de maneira realmente mais estruturada, né?
Exatamente por conta dessas condições. Inclusive, eu acho que um dos pontos mais importantes, como a gente comentou, da qualidade, né? Os próprios sistemas de acreditação já vêm assumindo isso de maneira muito mais bem posicionada, né? A Joint Commission International, a ONA, né? A Organização Nacional de Acreditação, com capítulos, subseções, né? Nos últimos 2 anos, nas últimas revisões, trazendo à tona o ESG e já sendo também um grande empurrão de quem ainda não estava muito alinhado, tendo que se adequar, porque as mudanças climáticas estão aí, e elas não é só uma questão ambiental, como bem você trouxe, os gases de efeito estufa, e a gente pode dialogar melhor também, mas a gente está falando de tudo, né? Dos aspectos sociais, da proteção de dados, né? Da governança de maneira geral. Legal. Então, e essa percepção, Everton, é muito significativa. Eu coordeno o Prêmio Top de Sustentabilidade há 27 anos. E 27 anos já tem um prêmio. Então, você vê como a gente já estava lá atrás. Exato. Pensando nessa questão. E vai ser agora, quinta-feira, a próxima edição. E como que a gente faz para escolher as organizações? A gente vai ao mercado, ninguém se inscreve. A gente tem um grupo de técnicos, os técnicos vão observando ao longo do período as principais informações, vamos buscar em todos os meios, hoje muito mais abertos, né? Para que a gente possa entender a participação de todas as organizações. Enfim, escolhemos e a gente traz sempre 10 empresas para serem homenageadas, ou organizações como um todo. E no ambiente hospitalar, a gente sempre encontrou dificuldades de obter dados e de perceber do mesmo modelo que você estava comentando, tanto Sim. é que nós estamos no 68º episódio. A única área de saúde que esteve aqui foi o hospital, a rede Santa Catarina. Sim. Porque nós não tínhamos outros exemplos para trazer. Então, a gente percebe também que essa tua fala é real por conta da rápida percepção das organizações de saúde de tentar ocupar um espaço, né? Então, a gente agora está aqui, tem 2 exemplos que nós vamos buscar e que nos dão a possibilidade de entender que já há um novo ciclo mais virtuoso aí acontecendo no setor de saúde, né? Perfeito. Isso mesmo. E, Daniel, voltando para você, o Grupo Fleury já implementou a matriz de materialidade? E no eixo governança, quais são as principais ações que o grupo já implementou? Conta um pouquinho para a gente, Daniel. A gente trabalha com a matriz de materialidade desde 2010, Lívio. Quando a gente começou, que coincide também com a época que a gente começou a publicar o nosso relatório anual de sustentabilidade, que foi evoluindo, claro, a partir desde 2010 até onde nós estamos hoje, né? Mas a gente tinha uma preocupação grande de que a sustentabilidade não fosse algo decidido dentro das 4 paredes da organização, Sim. porque se é algo que fala de impacto social, impacto ambiental, a gente precisava trazer a visão dos stakeholders, né, na definição da nossa estratégia. Então, a gente já trabalha há algum tempo, né, com a materialidade. Basicamente, o que a gente utiliza 2 metodologias. Hoje a gente trabalha com a dupla materialidade e a gente faz pesquisa online com os nossos stakeholders. A gente costuma ter entre 2 a 3 mil participações, né, em relação a esse ponto. E também a gente depois faz um refinamento por meio de um painel presencial com alguns stakeholders, né, que é um refinamento ali do que a gente achou na pesquisa, né? E com base nisso, depois a gente faz o cruzamento ali com a visão dos executivos, dos acionistas, da estratégia da organização para definir os pontos mais relevantes, os pontos priorizados. Esses pontos priorizados, né, eles são transformados ali na nossa visão, na nossa ambição de ESG. A gente define grandes objetivos estratégicos e, a partir daí, os nossos compromissos de longo prazo. Então, quais serão os nossos compromissos, quais serão os indicadores, quais serão as metas, né? Então, a gente estrutura esse programa. O nosso ciclo de materialidade, ele acontece a cada 3 anos, né? Então, a gente trabalha esses temas ao longo de 3 anos
e depois a gente faz uma nova materialidade para entender se mudou alguma coisa. É legal ali que você tem um processo visão. de comparabilidade Exatamente. interessante. Com certeza. Aí a gente vê mudanças, por exemplo, Lívio, até a nossa penúltima materialidade, mudanças climáticas era um tema que não era priorizado, nem na visão dos stakeholders, né? Na última materialidade, ele aparece como um tema priorizado, claro, com tudo que está acontecendo, né? As pessoas também estão mais atentas a essa questão, né? E o que a gente faz também, né, a partir do momento que a gente cria esses projetos, essas iniciativas, a gente alinha muito desse planejamento estratégico ao programa de remuneração variável da companhia. Então, hoje a gente tem metas ESG, a gente chama de cesta de indicadores ESG no programa de PLR da companhia, no bônus executivo, né? Isso afeta o PLR de todos os colaboradores, então é uma maneira também de fazer com que a organização perceba que sustentabilidade não é algo da área de sustentabilidade, é algo institucional, é algo da corporação, e, portanto, precisa ser trabalhado nas diversas esferas da empresa. Perfeito, muito bacana. Bárbara, porque, na verdade, o grupo está na Bolsa, né? Sim, sim. Isso. E não só estas práticas são mais do que relevantes, e no ponto de vista da Bolsa de Valores, mais ainda por causa do ISE, por causa de todos os contextos de verificação, né? Mas a gente entra num novo ciclo a partir do ano que vem, pela obrigatoriedade dos relatórios IFRS S1, S2, que especialmente quem está na Bolsa estará obrigatoriamente dedicado. E a gente imagina que isso vai impactar as outras organizações, né? Nós vamos ter um movimento aí de que cada vez mais, independente de estar na Bolsa ou não, esses critérios vão ser adotados pelas organizações. E se você estiver fazendo, desde sempre, sua lição de casa, essas novas necessidades naturalmente acabarão sendo absorvidos e muito bem feitos pelas organizações. Muito bem. Everton. Nas organizações coordenadas pelo SEJAM, como os princípios das dimensões ESG, né, que é a governança, o social e ambiental, são implementados? Vocês também seguem nessas organizações que vocês administram esses procedimentos? Sim. Hoje, o ESG ele é visto de maneira corporativa, impactando desde os níveis mais estratégicos até os níveis mais operacionais, né? O que para a gente é um grande desafio como organização social de saúde, porque a gente acaba lidando com contextos de modelo de gestão, né, junto a parcerias público-privadas, né, que é um terreno extremamente desafiador porque e diferenciados, né? Porque você está no município, você vai para outro município, você vai para uma unidade X, outra unidade Y. Exato, né? O nosso nível de governança a determinados processos ali das nossas unidades, eles variam, né? Então, há unidades onde eu tenho toda a cadeia de resíduos está na minha mão. Mas com municípios Y, os resíduos não ficaram com a gente, fica com a própria secretaria. Ou no município X, a gente não vai ter, não fazemos o controle das compras dos suprimentos. A secretaria compra e nós só gerimos esses suprimentos. Então, esses modelos de governanças que variam, eles são bem desafiadores para nós, mas a gente tem, de fato, tentado trazer esses aspectos, o aspecto do ESG do começo ao fim da nossa cadeia. Sim. Então, de fato, a questão ambiental é um dos pontos mais desafiadores dos últimos anos para a nossa instituição. Foi a última letra, apesar de ser a primeira, né? Foi a última letra que a gente conseguiu, de fato, avançar a nível sistêmico da instituição, criando um sistema de gestão ambiental, de fato, que garantisse o controle, né, de todos os aspectos e impactos ambientais das nossas instalações. Então, hoje a gente criou um método de nivelamento que está no seu segundo ciclo anual para implementação em todas as unidades, especialmente as de gestão plena, que a gente chama, porque algumas outras unidades que são de convênios, por exemplo, né, onde eu só entro no hospital com um serviço, né, específico, eu não cuido de toda a cadeia, ainda não faz parte desse escopo,
frente a alguns desafios de conseguir incorporar ali algumas práticas. Mas no social, o Sejam vem de longa data, né? Atuando como o Daniel trouxe, o programa de voluntariado também é um programa muito forte na instituição, há longo tempo, desde o Dr. Proença, que era um dos fundadores, ele já instigava isso, e as unidades já incorporam o programa de voluntariado com muita facilidade. A diversidade, equidade e inclusão é algo que faz parte também do organismo Sejam, e agora vem com mais força, com algumas pautas e alguns gaps, inclusive que nós queremos avançar no que tange recorte de raça, de gênero, né, dentro da nossa corporação. E um dos pontos mais atenuantes do Sejam, que eu acho bem importante de destacar na governança especificamente, é o nosso combate à corrupção. Então, dentro do nosso modelo de negócio, é um tanto sensível, obviamente, de dialogar sobre até, porque, de fato, é um modelo bem desafiador, né? O quanto já vimos aí de escândalos envolvidos, né? Entre organizações sociais de saúde, as terceirizações, né? As parcerias público-privadas, o quanto esse terreno é muito arriscado no que tange à corrupção, e o Sejam já vem com estruturas de integridade, de compliance há bons anos, se estabelecendo, se posicionando no mercado com uma postura anticorrupção muito clara. E isso é um dos pontos que isso vem não só do estratégico, mas desde o operacional a gente vem trabalhando e amadurecendo esse tema, desde um atendimento lá, né? Não privilegie o acesso de lá no postinho de saúde, na UBS, não é porque fulano é filho de não sei quem que vai ter privilégios, ele tem que ter... A gente trabalha com equidade de cuidado, né? Então, a corrupção é um dos pontos, a anticorrupção é um dos pontos bem firmes que a gente tem atuado frente, e agora fortalecendo sob a ótica do ESG. Muito legal. Normalmente, Everton, os contratos são de quanto tempo? Os contratos de gestão têm um comportamento que varia. Normalmente vão até 5 anos. Alguns se comportam de 5 anos, mas com renovação anual e ver se funciona. Alguns têm modelos um pouco mais longos, mas normalmente é 5 anos. Ok. Então, dá justamente nesse período para você fazer uma o que é desafiador, exatamente. É desafiador, porque você pega essa organização numa cultura né, de uma outra organização e que atuou, obviamente, dentro daquilo que ela mesmo que não tinha contato com nenhuma outra. E em 5 anos você tem que tentar... E aquilo que você tanto elogiou o Fleury, né? A gente está falando de cultura, né? A partir do momento que o treinamento é eficaz, a gente muda a cultura dessa... É isso que fez você ser bem atendido no Fleury, né? Então, pra gente é um modelo bem desafiador, mas tem tido bons resultados. Muito bom, perfeito. Daniel, você já deu um pouco dessa dimensão, mas vamos focar um pouquinho mais profundamente. O Grupo Fleury tem o seu inventário de emissões, quer dizer, vocês desenvolvem o inventário, emite também um relatório de sustentabilidade? Conta um pouquinho pra gente de que modelo de relatório é. Então, a gente tem as duas iniciativas, Lívia. A gente começou por volta de 2010, tanto o inventário de emissões quanto o relatório anual de sustentabilidade. Legal. Começando pelo relatório anual de sustentabilidade, né? Então, quando a gente começou a fazer a matriz de materialidade, a gente já entendia que, a partir do momento que a gente chamava esses stakeholders para construir as prioridades de sustentabilidade da companhia, seria uma boa prática que a gente prestasse contas depois dos resultados dessa participação, né? Então, a gente começou a escrever os nossos relatórios anuais de sustentabilidade. Nos primeiros eram relatórios internos, né? E depois a gente começou a trazer as metodologias, né? Principalmente as metodologias de referência de publicação de dados de sustentabilidade. Então, hoje, o nosso relatório, a gente segue 4 grandes metodologias: o GRI, o Relato Integrado, o SASB e o TCFD, específico aqui para mudanças climáticas. E estamos nos preparando agora para o IFRS, para o S1 e S2. Né? A gente está justamente nessa fase, a gente fez um diagnóstico ali da companhia, né, do que a gente precisava melhorar e aprimorar do ponto de vista de divulgação de resultados, né, para que a gente se adeque aí ao novo padrão da resolução da CVM como empresa de capital aberto, né, que traz um desafio adicional, que é
a monetização, né, de todas essas questões, né? A gente costuma falar bastante ali do ponto de vista qualitativo ou de indicadores mais táticos, né? E agora a gente precisa trazer o valor financeiro, né, de todos esses impactos, né? Eu acho que é isso que todas as empresas vão precisar trabalhar mais nesse contexto, né? E o inventário de emissões, a gente também começou em 2010, né? A gente vem, né, fazendo o nosso inventário anualmente. A empresa tem crescido, né, tanto organicamente... Vocês estão fazendo no escopo 1, escopo 2, escopo 3, escopo ou já está em escala 3. Não? Escopo 1 e escopo 3. A gente faz escopo 1, escopo 2 e escopo 3. A gente faz os 3 escopos, Lívio. O que aconteceu foi que, mais ou menos 2 anos atrás, né, quando a gente olhava o nosso escopo 3, a gente mensurava viagens de funcionário, viagens de negócios, geração de resíduos, transporte downstream, né? Então tinha algumas... fornecedores também. Então, mas a gente não mensurava ainda a cadeia de fornecimento. Okay. Há 2 anos atrás, a gente começou a mensurar as emissões da cadeia de fornecimento relacionadas às aquisições de bens e insumos da companhia. E aí a gente já esperava que esse seria o impacto, mas a gente partiu de mais ou menos 10 mil toneladas de CO2 equivalente para 140 mil toneladas de CO2 equivalente, né? E é o grande desafio, né? Porque essa é uma característica, né, do setor de saúde. A maior parte das emissões tendem a ser as emissões de escopo 3, principalmente relacionadas à cadeia de fornecimento. A gente tem 7 mil fornecedores no grupo, né? E aí vem o desafio, né, de trazer essa cadeia de fornecimento para atuar de uma maneira alinhada ao que a gente acredita, né, como bons princípios de ESG, né? A gente tem um programa de relacionamento com fornecedores que trabalha com os principais fornecedores da companhia, onde ele é todo formatado no modelo ESG. Então, a gente consegue avaliar as questões ESG desses fornecedores, a gente consegue trabalhar também questões ali educacionais, a gente tem programas de premiação e reconhecimento, mas hoje o grande desafio nosso é trabalhar o escopo 3 por causa desse aumento relacionado à cadeia de fornecimento. Até porque escopo 1, escopo 2, a gente consegue trabalhar, né, com alternativas mais internas. Então, a gente utiliza, por exemplo, inteligência artificial para otimizar as rotas logísticas. A gente está implementando algumas rotas de transporte de amostras por drone, né? Temos uma em Belo Horizonte, uma em Salvador, diversificando a matriz energética do grupo, né? Então, isso tudo causou uma redução significativa das nossas emissões, né? Mas o aumento que teve com as emissões da cadeia de fornecimento foi muito grande, e esse agora é o nosso desafio. Bacana. Só para fazer aqui um breve relato, eu acho que dentro do contexto do ESG, e aqui, Everton, para mim a sigla deveria ser GES e não ESG, né? Sim, começa com governança, né? Tudo acontece com a governança. Então, você tem, dentro da atividade interna de qualquer empresa na área de ESG, você tem um primeiro contato com o seu fornecedor na hora que você faz um questionário de due diligence. Aí ele vai receber o questionário e, eventualmente, ele vai receber e vai falar, o que é isso? 99% das pessoas que recebem, das empresas que recebem, não sabem responder e respondem inadequadamente, até porque não tem outras alternativas, e aí começa o primeiro impacto. E o segundo impacto, muito mais efetivo, é o do escopo 3. Né? A empresa que está desenvolvendo um trabalho de inventário de emissões e que chega ao escopo 3, ela passa a ter aí uma diferença de relacionamento gigantesca. E eu só vou dar aqui um exemplo. Na minha atividade de consultoria, nós fizemos um trabalho numa grande organização de seguros aqui no Brasil. É uma empresa internacional, tinha demandas internacionais, mas ela não tinha nada constituído em termos de sustentabilidade, e nós desenvolvemos todos os procedimentos internos e tal. E aí fomos fazer as emissões. E toda empresa de prestação de serviço, escopo 1 e escopo 2 era ridículo. O que valia era o escopo 3. E nós fomos no escopo 3, muito firme.
E essa empresa, na sua carteira, a maior carteira era de seguros de automóveis, né? De autos. E aí, quem eram os principais fornecedores? As funilarias, as mecânicas, microempresas, normalmente familiar, e nós fomos lá. E o impacto da transformação destas empresas foi inacreditável. Inacreditável. Nós criamos um selo verde de identificação, de mecânica sustentável, mas houve uma transformação tão intensa, e aí a gente vê o papel da organização que está disposta a desenvolver todos os critérios que nós estamos fazendo aqui e o quanto ela impacta positivamente no ambiente que ela atua, né? E consegue transformar dentro dessa visão que a gente tem de quanto mais agentes envolvidos na visão de sustentabilidade, mais a gente tem condições de minimizar os problemas que nós já enfrentamos e iremos enfrentar. Então, essa possibilidade do Grupo Fleury fazer o escopo 3 é realmente muito, muito importante. Com certeza, Lívia. Trazendo essa questão, é importante, né, que as empresas de saúde como um todo, elas se mobilizem nesse sentido. É aquilo que o Everton trouxe, né? A mobilização ainda ela é meio tímida, né? São muitos estabelecimentos de saúde no país, né? Então, a gente podia trabalhar mais por meio das entidades, né? Eu tenho uma outra atividade, sou líder do Comitê SG da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e a gente fala muito dessa questão da mobilização, né? Como que a gente mobiliza o setor e, de uma maneira ali conjunta, né? Trabalha com a cadeia de fornecimento para trazer benefícios que vão ser mais amplos para o setor de saúde como um todo, né? Porque o nosso escopo 3 é o escopo 1 e 2 do nosso fornecedor. Então, se ele reduzir, isso também nos ajuda. Né? Algo bem interessante que eu sempre comento é o escopo 3 do Fleury é o escopo 3 do Sejan. Meu fornecedor, por mais que o Fleury tenha o seu modelo de negócio, eu tenho o meu, mas o nosso fornecedor, o cara que me abastece em suprimentos, em medicamento, em equipamento, é o mesmo, né? Então, acho que esse ponto é bem importante que o Daniel trouxe, né? O quanto eu também sinto essa falta, sabe? Dessa mobilização do setor saúde para poder atuar fortemente no escopo 3 dos inventários. Até quando a gente atua também ainda bastante tímido no escopo 3 do Sejan. A gente fez o nosso primeiro inventário de gás de efeito estufa no último ano, avançando no escopo 1 e 2. E o 3, a gente começou por onde você trouxe também, resíduos, os transportes e tal. Mas alguns fornecedores, né, de maior criticidade, a gente já atua de alguma forma ambiental com eles. E é muito impressionante você perguntar algo para um fornecedor e ele dizer para mim que eu sou a primeira empresa que pergunta aquilo para ele. Né? Como que eu sou a primeira empresa que te perguntei isso? Você atua no mercado há 30 anos, né? Com tantas outras instituições de saúde que você atende, eu sou a primeira pessoa que pergunto para você o que você faz com o seu resíduo, a primeira pessoa que pergunta sobre abastecimento da sua frota, né? Então, é bem impressionante. Eu acho que esse é um ponto bem intenso nos próximos, né? Tá aí as portas para a gente trabalhar melhor com o setor. Legal. Né? E aí, Everton, ainda encaminhando essa tua fala, dá uma percepção sobre o que eu vou te comentar. O Sejan se destaca pela apresentação de estudos, pesquisas e outras iniciativas de sustentabilidade de interesse que são aplicáveis às organizações. Pode detalhar aquelas que considera as mais utilizadas pelo mercado de saúde? Isto é um pouco tudo que nós estamos falando, mas que eventualmente você possa complementar, né? Sim. Um pouquinho mais. Acho que o Daniel já trouxe as grandes referências, né? Então, quando a gente fala dos frameworks, né? Das estruturas de sustentabilidade, o GRI acaba sendo um grande norteador, né? Ainda, né, maciçamente ele ajuda a trabalhar melhor as materialidades. O SASB, eu acho que de alguma forma... dentro do que tange ao setor saúde, eu ainda vejo uma distância da realidade brasileira, então, mas alguns temas já estão bem dados. Então, quando a gente fala de governança, né, de social, eu acho que o ambiental ele se restringe muito à energia, que eu acho que, de alguma forma, acredito, né, olhando até por alguns outros modelos, como do Projeto Hospitais Saudáveis, que é uma rede
que representa internacionalmente a rede Saúde Sem Dano, que tem um movimento muito forte há anos sobre a questão da sustentabilidade e vem trazendo outros olhares além da gestão de energia, até porque no Brasil, energia, a gente está falando de uma outra realidade, a nossa matriz elétrica, em tese, é bem menos poluente do que dos outros países, né? Mas a gente está falando do nosso sistema de resíduos, né? Então, a poluição plástica hoje tem sido um ponto muito atenuante no setor. Então, ou seja, recentemente a gente conseguiu praticamente extinguir, sempre tem aquele resquício de 0,2% que eu não sei aonde que tá e eu preciso rastrear para encontrar, mas a gente conseguiu basicamente extinguir as luvas de vinílicas, algumas de látex, considerando a nitrílica, olhando para avaliação de ciclo de vida, ela, e inclusive a própria Saúde Sem Dano vem apontando isso. As luvas de procedimento é um insumo que a gente utiliza no dia a dia das nossas unidades e ser menos poluente é um ponto mais do que crucial, mas a poluição plástica eu acho que é um dos pontos que a gente pouco até vê nesses frameworks sendo atribuído ao setor saúde, mas hoje há uma ampla discussão no mundo sobre o quanto o setor saúde polui ambientalmente por conta das suas embalagens, insumos e assim por diante. Então, a gente assumiu, né, aderiu recentemente ao Pacto Global da ONU, também que ajuda muito a nortear essas práticas. O seu próprio COP, a Comunicação de Progresso, norteia bastante as unidades que estão começando essa trajetória. Então, na questão de gênero, a questão, né, o setor saúde, apesar de ser um setor ultra mega feminino na assistência, historicamente, até por conta, né, da história da enfermagem e tudo, mas você vê que você precisa trabalhar questões de gênero, porque quando você vê modelos ali distribuídos em espaços de poder, de governança, essas mulheres começam a assumir. Elas ficam mais no operacional, mais na assistência, e quando começa a subir na governança, no administrativo, na alta administração, essas mulheres começam a não assumir esses espaços. Então, a gente também percebe uma necessidade de trabalhar melhor a questão da equidade de gênero dentro do setor. Sim. É um dos pontos. É um mundo, né, Lívio? Tem milhares de coisas para a gente poder... Muito grande. Muito grande, muita coisa. Muito bacana. Daniel, como você vê a aplicação? Você já fez um spoiler aqui, mas acho que agora a gente pode avançar. Como você vê a aplicação das práticas sustentáveis e da metodologia ESG na área de laboratórios e clínicas? E você bem citou as entidades, né? O papel importante. Como é que você vê no mercado essas condições? Então, a gente tem um desafio grande na área diagnóstica, porque a gente tem mais ou menos 10 mil laboratórios no Brasil, né, nos últimos levantamentos, né, e com diferentes configurações, né, empresas pequenas, médias, grandes, familiares, de capital aberto, capital fechado, né, e é um desafio, né, você trazer as questões de ESG no contexto ali, da área, acho que de saúde como um todo, né, porque a gente tem um modelo de remuneração, né, e um modelo da lógica de sistema de saúde, que é um sistema de transferência de pressão, né? Você começa de um ator da área da cadeia de saúde, um vai pressionando o outro, né, em função ali de questões econômicas, cenário econômico mais desafiador, por exemplo, né? E aí, as empresas, né, elas ficam muito reticentes, né, muitas vezes, em investir em questões de ESG, né, porque ainda ficam trabalhando naquela dualidade de, bom, eu vou gastar com ESG e eu preciso gastar com o meu negócio. E, na verdade, o que a gente precisa entender é que o negócio de saúde, por si só, ele está muito conectado com as questões ESG, né? A questão social está muito presente. Sim. Então, a prestação de saúde é um elemento, né, importante ali de progresso e de desenvolvimento da sociedade, né? Então, a gente precisa entender que não existe essa dualidade, né, que a gente vê ali de que como se ESG fosse tão distante do negócio de saúde. Não. Pelo contrário, ele é muito próximo, né? E, portanto, eu consigo, né, trabalhar as questões de ESG por meio das minhas iniciativas filantrópicas, mas também por meio do desenvolvimento e crescimento do meu próprio negócio, porque ele amplia o acesso à saúde ali da população, né? Quando a gente começa a ter essa visão, né, eu acho que a gente precisa desenvolver isso no setor de saúde, a gente começa a entender que faz sentido para a empresa de saúde trabalhar questões
de ESG, porque isso está muito conectado ao negócio. Para mim, esse é o grande segredo, Lívia. Quando a gente conecta com o negócio e com a estratégia das organizações, o tema começa a fazer mais sentido, né? Então, eu acho que a área de saúde ela precisa dar esse passo. As entidades podem ajudar, porque as entidades trabalham ali com muitos dados do setor, né? E conseguem mostrar a contribuição, o impacto do setor e como isso está conectado ao negócio de saúde, né? E você conecta, então, estratégia, negócio com impacto, né? E começar, então, a desenvolver iniciativas, né? É claro que algumas iniciativas, né, no setor de saúde elas estão muito presentes. Por exemplo, questão ambiental de gestão de resíduos, até porque é um assunto bastante regulamentado pela vigilância sanitária, né? A sensível, questão né? sensível, com certeza, né? Questão de privacidade, da LGPD, né? A questão da filantropia, do programa social, né? Até pensando em como o setor de área de medicina se desenvolveu no Brasil, né? Muito em função ali das instituições religiosas, etc., né? Então, a gente tem elementos que estão presentes, né? E as empresas costumam trabalhar esses elementos, mas de uma maneira desarticulada, porque não conseguiram associar ainda isso à estratégia e ao negócio. Então, para mim, quando a área de saúde começar a conseguir ter esse entendimento de uma maneira mais ampla, né, aí a gente vai conseguir dar um passo mais significativo, né, em relação à adoção de outras práticas de ESG, como outras questões de governança, diversidade, mudanças climáticas e assim por diante. Muito bom, excelente. Everton, o Sejan disponibiliza ações de engajamento e outras atividades para seus parceiros e unidades de saúde que coordena? Fale um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, é fundamental, né? Sim. Uma coisa é uma visão de uma empresa, não sei o que. Vocês têm vários, né? Parece que são vários núcleos que juntos formam um todo, né? O Sejan tem um posicionamento bem proativo com seus parceiros, principalmente com os nossos clientes, né? Que são as secretarias, as prefeituras, os governos, né? A gente tem uma área, por exemplo, de pesquisa e inovação que é muito atuante e a gente sempre oferece o ir além para esses nossos clientes, tentando contribuir com a maturidade também desse sistema, né? Então, você chega às vezes vou assumir um hospital no município e você percebe que tem uma questão de rede sistêmica. Eu estou recebendo vários pacientes, né? Por exemplo, para cirurgia de amputação. E aí você percebe que tem uma questão lá atrás, na prevenção de diabetes, por exemplo, que precisa ser feito, precisa ser melhorado. E como que a gente vai contribuir, sendo que eu só cuido do hospital? Então, a gente tem a nossa área de pesquisa e inovação e de novos negócios, novos projetos, tem atuado muito fortemente em contribuir com essas secretarias num olhar mais holístico do seu sistema, garantindo sustentabilidade em toda a sua cadeia. Porque o gasto que eu estou tendo nesse hospital não necessariamente deveria ser gasto dessa forma, porque se você trabalhar melhor o seu sistema, você consegue melhorar isso, né? E isso é para todos os temas, porque quando eu começo a trabalhar diversidade, por exemplo, que é um tema que está também bastante forte, estamos aumentando o nível de engajamento, eu preciso desses parceiros. Porque a partir do momento que eu assumo que eu quero ampliar a minha diversidade, ter programas, né, de captação, retenção, seleção de pessoas, de recursos humanos para essa unidade, o meu cliente também precisa topar. A secretaria que me contrata também precisa topar. Então, a gente faz muitos eventos, ações corporativas. Agora, a gente está programando, por exemplo, inclusive o Sindipres tem mais do que convidado, a gente quer fazer um movimento com os sindicatos da nossa área, né, do nosso setor, para que eles também entendam as nossas angústias, nossas dores, os anseios, e consiga contribuir na construção de novas soluções, né? Porque sem essas partes interessadas, a gente não consegue praticamente atuar, né? E mais ainda as nossas unidades. Então, hoje a gente tem um programa muito bacana, que é o Sejan Conecta, que é um programa que qualifica profissionalmente jovens dos nossos territórios. A gente atua muito em áreas periféricas, temos uma atuação muito forte na Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângelo e Capão Redondo, onde recurso humano para trabalho é escasso,
né? Onde você precisa aumentar a possibilidade dessa população de trabalho, profissionalizar eles para a gente poder, inclusive, contratá-los, né? Sim. Então, a gente tem atuado muito fortemente com as comunidades nesse programa de inclusão produtiva, inclusive, para fortalecer a nossa relação com a comunidade e dar oportunidade para que a gente tenha força de trabalho cada vez mais qualificada nessas unidades. Muito bom, muito bom. Você vê, né? A gente vai batendo um papo para cá, um papo para lá, e a gente já está chegando no final do nosso episódio. Então, eu vou dar um minutinho para cada um de vocês para darem as suas considerações finais. Vou começar com o Daniel Marques Perigo. Vamos lá, Dani. Bom, Lívio, eu queria agradecer de novo, né, o convite. É muito bom poder falar sobre esse tema aqui, pensando na área de saúde, né? Como a gente trouxe aqui, o setor ainda precisa de uma mobilização maior em relação ao tema, mas aos poucos a gente tem conseguido se mobilizar, né? Mas o desafio ainda é grande, né? E quando a gente pensa aqui no papel social da área de saúde, né, no desenvolvimento da sociedade como um todo, né, a gente começa a pensar, né, o quanto empresas com boas práticas de ESG podem ser mais resilientes e melhor preparadas para exercer esse papel que a sociedade espera delas, né? Perfeito. Então, acho que o que eu queria deixar aqui é um estímulo para outras organizações de saúde, né, que se envolvam com esse tema, né, aos poucos, trabalhem questões de ESG. É um processo gradual, é de aprendizado, né? A gente começa, às vezes, com pequenas iniciativas e depois a gente vai desenvolvendo, mas é importante começar, porque depois, quando a gente somar os esforços das companhias de saúde como um todo, a gente pode ter um setor mais sustentável, né? Então, acho que essa era a minha mensagem. Muito legal, Daniel. Everton Tumilheiro. Agradecer novamente o convite, foi muito bom bater esse papo, Daniel, foi um prazer também trocar aqui com vocês. Eu acho que o grande recado eu vou aproveitar o gancho do Daniel, o setor saúde pode fazer mais, pode ser mais protagonista nisso, até por ser o setor que sente muito na pele as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas batem às nossas portas cada vez mais severamente. Então, acho que é o convite para que o setor saúde possa atuar cada vez mais com protagonismo. Nós já fazemos muitas coisas. Às vezes, o que falta é intencionalidade, é métrica, é saber medir, conhecer o impacto para poder melhorar, inclusive, as boas práticas que a gente já assume, né? E ter a sensibilidade, a consciência de que a gente precisa fazer saúde para todos e para todas as vidas, né? É uma saúde planetária. É uma saúde que pensa muito mais do que o atendimento nu e cru na sua frente, né? Realmente é fazer o além, entendendo que tudo que nós atuamos ali, desde um pequeno atendimento, de um procedimento, contribui com a saúde de um planeta inteiro. Muito bom, muito bom. Ok, vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, o IRIS e o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ao Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial. Agradecer aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Aline Monteiro e a Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da NEFAC, da Level, da Associação Paulista Viva, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, foi muito gostoso o papo bem abrangente, bem superior, bem intenso. Vocês foram perfeitos, foi muito legal. E também a você, que acompanhou este Diálogos ESG FIP. Até o próximo.